Sou enfermeira, de formação, atuo na coordenação geral da vigilância da tuberculose, micoses endêmicas e micobactérias não tuberculosas do Ministério da Saúde. Inicialmente, eu quero dar boas-vindas a todos que estão nos prestigiando nesta jornada científica. É uma atividade que compõe a programação da primeira webinar das micoses. E hoje vamos apresentar um tema de extrema importância de saúde pública, que é a criptococose. Vamos abordar sobre o diagnóstico clínico e laboratorial e tratamento das diversas formas clínicas da doença. Para discutir esse tema, vamos ter a honra de ouvir três palestrantes de enorme respeito que são produtores de conhecimento nesta área. O primeiro palestrante, Dr. Daniel Wagner Santos, médico infectologista pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mestre e doutor pela Unifesp, atualmente é médico da rede DOR do Maranhão e do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, membro do Comitê Técnico Assessor em Micoses Endêmicas e Oportunistas do Ministério da Saúde. Doutora Márcia Melling, imenso prazer, farmacêutica bioquímica, sanitarista, mestre e doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo, atuou por 40 anos no Instituto Adolfo Lutz de São Paulo como pesquisadora científica. Desde 2019, é pesquisadora sênior da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atua também como pesquisadora, colaboradora do Laboratório de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, possuindo mais de 100 artigos publicados em diagnósticos de doenças fúngicas, mecanismos de ação e resistência a fármacos antifúngicos e descoberta de novos fármacos antimicóticos. Também é membro do Comitê Técnico Assessor em Micoses Endêmicas e Oportunista do Ministério da Saúde. Também uma grande estudiosa, e sua colaboração também será enorme. O terceiro palestrante, Dr. José Ernesto Vidal, ele logo ele já vai entrar. Ele é médico pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, infectologista pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, doutor em Ciências pela Coordenadoria de Controle de Doenças de São Paulo. Atualmente é médico infectologista do Serviço de Neurologia do Instituto Emílio Ribas e do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele é membro do Comitê Técnico Assessor em Micoses Endêmicas e Oportunistas e para a terapia antirretroviral em adultos, ambos do Ministério da Saúde. E vamos ter a oportunidade também de receber a doutora Marcela Vieira Freire, que vai ser a nossa moderadora da mesa. Ela é médica infectologista pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em medicina tropical pela Universidade Federal também de Pernambuco, residência médica em infectologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em neuroinfectologia pelo Instituto do Emílio Ribas e atualmente é consultora técnica da Coordenação Geral de Vigilância do HIV e das hepatites virais. E para abrir essas atividades de hoje, teremos para abertura a doutora Fernanda Docton Costa Johnson, médica pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, é especialista em clínica médica pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em clínica das doenças infecciosas pelo Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília e atualmente ocupa o cargo como
coordenadora-geral da Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias não tuberculosas do Ministério da Saúde. Passo a palavra para a doutora Fernanda. Obrigada, obrigada, Sinaida. Boa tarde a todos. Queria agradecer aos nossos ilustres palestrantes. Com certeza vai ser ótima essa webinar. E agradecer a Marcela, toda a equipe que ajudou a organizar, aí a Lígia, a Gideane, a Adelaide, que deve estar nos vendo aí virtual. Só queria dar umas palavrinhas falando que desde 2019 as micoses, né, micoses endêmicas e oportunistas estão aqui, mudaram o organograma do Ministério, estão dentro da coordenação atual chamada CGTM, e a gente tem trabalhado muito para colocar as micoses na rede, no SUS, para ter melhoria de implementação de atividades em relação ao diagnóstico oportuno, ao tratamento, e essa webinar é um desses objetivos, né? Então, além de estruturação de todo o processo de vigilância, a gente tem que qualificar a assistência. Então, uma das tarefas, uma das questões fundamentais é botar o tema em evidência e atualizar a equipe, a rede, o SUS, em relação ao diagnóstico oportuno e ao tratamento. Então, agradeço demais os especialistas da rede. Sabemos que temos muito a avançar ainda em relação a cripto, todo mundo vai tratar agora dos detalhes, mas a gente tem um plano, tem um caminho, e sem a rede, sem vocês, a gente não consegue alcançar nossos objetivos. Então, e a gente tem que pensar em cripto para imunodeprimido, para HIV e para situações em geral. Muitas vezes a gente vê o cenário atual do SUS, que o diagnóstico muitas vezes é tardio, é um diagnóstico difícil e acaba tendo alta mortalidade. Então, precisamos muito do apoio dos profissionais de saúde para suspeitar, para diagnosticar e para tratar. Então, faz parte de todo o processo de trabalho e qualificação da rede assistencial. Então, contamos com vocês para estruturar essa rede, o nosso CTA de especialistas, todo o protocolo de vigilância que a gente está fazendo piloto agora em alguns estados, para dar visibilidade às micoses e reverter esse cenário, né? Então, boa tarde, bom webinar e bom trabalho para todos nós. Obrigada. Muito, muito obrigada, doutora Fernanda. Gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando, e agradecer a presença de todos. E vamos então começar com o doutor Daniel, que terá 20 minutos para fazer sua exposição. Muito obrigada, doutor Daniel. Boa tarde a todos. Acho que estão vendo minha apresentação. Eu vou dar início com o cenário epidemiológico da criptococose, seguir uma linha de raciocínio com a criptococose imunocompetente em populações imunodeprimidas não portadoras do HIV. Sequentemente, na sequência, o Vidal fala do portador do HIV e a Márcia finaliza com o laboratório. Então, só trazendo aqui um panorama de que a criptococose é responsável aí por 15% das mortes relacionadas à AIDS globalmente. Se vocês observarem, muitos países africanos e a Índia apresentam aí um impacto de uma incidência anual bastante elevada. O Brasil ainda tem um cenário confortável frente a esses países, mas também o cenário pode ser às vezes alarmante. Os estudos de prevalência de CRAG, que é o antígeno de cripto em HIV com CD4 menor do que 100, ele gira em torno de 6%. Então, do ponto de vista epidemiológico, a cripto é a principal causa de meningite oportunista relacionada ao HIV no Brasil. Diversos estudos em hospitais de referência ou não. A mortalidade no desenvolvido pode ser um valor tão baixo de 2,5%, mas chegando a 25%, uma média de 10%, mas não esquecendo que na África e Ásia essa mortalidade ela chega a 50%. O Brasil ele tem um comportamento misto, que em alguns hospitais com grande manejo da cripto ele chega a 26% no mínimo, mas existem cifras alarmantes de até 63%. Eu trago aqui somente um cenário, que é a criptococose GAT, que depois vai ser dissertado melhor. Ele é uma espécie prevalente em áreas tropicais e subtropicais, com áreas onde existem surtos,
e esse CryptoGAT, diferente do Neoformans, que é o prevalente em oportunista, em infecções oportunistas, ele tem uma diferença com relação à distribuição geográfica, ao nicho ambiental, por isso o CryptoGAT em si é considerado uma micose endêmica. Esse paper é interessante porque ele traz a carga global da doença criptocócica associada ao HIV, em termos de meningite. Como vocês podem ver, o Brasil aqui em cima, ele gira em torno aí de 2 a 3%, né? Mas existem diversos países, né, principalmente os africanos e do Sudeste Asiático, com uma prevalência muito grande. Então, o impacto da criptococose é elevado. E no Brasil, esse é um paper interessante também, porque ele traz a carga estimada das infecções fúngicas no Brasil. Como vocês podem ver, a meningite criptocócica, ela tem um impacto importante, com uma incidência estimada de 3,52 para cada 100 mil habitantes. Então, cripto é algo que preocupa, precisa de diagnóstico e de manejo correto. A Márcia vai dissertar posteriormente sobre as novas espécies. Eu trago só aqui uma entradinha, né, do nosso cardápio, onde você vê a reclassificação taxonômica com base em molecular, né, com correlações com os antigos genótipos, né, e as proposições de novas espécies, né. São estudos de MLST com diversos genes, mas a gente precisa saber realmente qual é a utilidade no conhecimento dessas novas espécies do ponto de vista clínico e do manejo terapêutico. Então, vamos pensar aqui que a criptococose ela pode ter um comportamento como um fungo verdadeiramente patogênico em indivíduos imunocompetentes, né, onde a prevalência de um GAT ela é maior, e eu tenho os indivíduos imunodeprimidos com essa lista aqui de imunossupressão, que não é só o portador do HIV, onde ela assume um caráter oportunista, e aí, neste caso, nós temos um cenário maior da criptococose neoformans. Eu trago aqui a distribuição do GAT, que é o do imunocompetente, a gente vai começar por ele. Como eu falei para vocês, é uma doença, é uma micose endêmica, tem comportamento ecológico distinto. Vejam que no Brasil nós temos algumas áreas do Sudeste e da região Nordeste e Norte com uma distribuição de GAT melhor caracterizada, né? É provável que ele esteja com um mapeamento diferente no cenário atual e que precisa de maior destrinchamento para entendermos o seu comportamento no nosso país. Então, assim, de um modo geral, o cripto ele tem fonte ambiental. Ele é encontrado, no caso do Neoformas, nas fezes dos pombos, o GAT em árvores e excrementos também, já vistos em diversos estados, como eu listei aqui para vocês, na região sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste, ou seja, o cripto ele é ubíquo também. Mas não esquecendo que o GAT ele é encontrado em região sudeste, norte e nordeste, e já teve estudo aí com isolamento ambiental bem caracterizado na região amazônica, né? Embora esses estudos existam, né, a ocorrência de cripto ela não é estimada de uma forma verdadeira e real para o país. Então, eu vou trazer aqui um cenário do imunocompetente, né? E aí, lembrando do imunocompetente, como o cripto-GAT ele é bem mais prevalente, esse estudo do Badley, publicado em 21 agora, ele traz uma coorte internacional, comparando a epidemiologias e os desfechos de criptoneoformas e GAT. É uma coorte retrospectiva de 95 a 2013, feita em 5 centros na América do Norte e Austrália. São 709 pacientes, 452 com neoformas e 257 com GAT, jovens, média de idade de 50 anos, a maior parte do gênero masculino, e vejam que o tempo até o diagnóstico de cripto-GAT é maior do que o neoformans, né? Então, o GAT, além de surgir nos pacientes sem doença subjacente, né, que são os indivíduos imunocompetentes e às vezes podem apresentar uma imunossupressão que nós não conhecemos, o tempo para diagnosticar e suspeitar de cripto num indivíduo imunocompetente ele é maior. Principal fonte de comprometimento realmente é o cérebro, seguido pelo pulmão, e a doença disseminada em quase 25% dos pacientes, mas lembrando que GAT forma muito mais massa, são os criptococomas, que você pode observar tanto no pulmão quanto no cérebro, quando comparado ao neoformans,
enquanto que o neoformas ele faz mais doença disseminada e em indivíduos imunodeprimidos e, portanto, ele tem isolamento em hemocultura maior. Essa tabela ela traz aí algumas características de neoformas versus GAT, tudo isso grifado em vermelho é aquilo em que o GAT é maior do que o neoformans, são indivíduos imunocompetentes, ou seja, sem nenhuma doença de base. Dentre os imunodeprimidos, os portadores de malignidades, especialmente as não hematológicas, que são os tumores sólidos, os neutropênicos, que é uma doença rara, e os indivíduos com doença pulmonar crônica. Então, surpreendentemente, GAT, embora seja de imunocompetente, lembrando que no imunodeprimido com câncer, tumor sólido, ele tem uma frequência um pouquinho maior, e aqueles que têm DPOC ou doença estrutural aí do parênquima, ele também pode ser maior. Já o neoformans, ele é maior no usuário de corticoide, no portador do HIV e transplante de órgão sólido, no indivíduo com insuficiência renal crônica, né? O que eu tenho do Brasil? Esse é um trabalho bem interessante do Ribas, é um trabalho da Nayane, coordenado pela Renata e pela Márcia, que aqui está presente, onde foram avaliados 29 pacientes não HIV, não transplantes, né? Vejam que o sistema nervoso central é o principal foco, 86%, quase 40% em pulmão, sangue bem pouquinho, né? E as condições outras subjacentes, como fatores de risco, são os diabéticos, quem tinha tumor de órgão sólido, e havia um caso de síndrome de hiper-IgE com deficiência de DOC8, né? Eram 6 pacientes com condições subjacentes, né? E 6 pacientes também eram tabagistas. Esse é um outro trabalho que aí eu trago aquilo que o Brasil tem, né? Eu trouxe aquele primeiro estudo que eu já mostrei agora, que é do Emílio Ribas, mas eu trago aquilo que a literatura tem sempre falado e a gente não dá tanta atenção, que é a criptococose na região norte e nordeste, em especial na norte. Isso é fruto de uma dissertação de mestrado da autora, né, coordenado pelo João Vicente de Souza. Eles analisaram aí alguns casos de criptococose, tá? E vejam que dentro das criptococoses GAT, os pacientes pediátricos na região norte, eles começam a aparecer. Então, com esse trabalho, surge aquela informação de que a criptococose GAT tem na região norte em paciente pediátrico, tá? E aí vem a preocupação na região norte do país. Vem um dado antigo, o estado do Amazonas, de 88 a 98, a frequência de cripta em crianças representava 33% do total de casos. Né? É um trabalho de mestrado aí também feito pela Fiocruz. E no Pará, o estado vizinho do Amazonas, 19 a 24% dos casos de cripto foram notificados em crianças nos últimos 10 anos, que é um outro trabalho publicado em anais de congresso, mas eu lembro que representa, acho que uma dissertação de mestrado. E aí, quando eu faço análise daquilo que está publicado antes, então vamos lá destrinchar a literatura. O trabalho de Corrêa, publicado em 99, pega uma casuística de 92 a 98, são 78 pacientes com criptococose internados no Barros Barreto, em Belém. 19 desses 78 eram crianças menores de 13 anos, com uma média de quase 8 anos, meninos e meninas, uma razão aí quase de 1 para 1, e 5 deles evoluindo para óbito. E vejam que nessas crianças e adolescentes, o sistema nervoso central também é a chave clínica, né? Então, febre, cefaleia, rigidez de nuca e vômito, mostrando que a neurocriptococose nessa população pediátrica também é importante. Associado a isso, quando a gente vê as condições subjacentes, vejam que muitas vezes estão associadas a condições clínicas da pobreza, né, e da má nutrição, a presença de escabiose, outras infecções como malária, desnutrição, isso tudo faz parte desse contexto da população alvo aí, né? E em 9 dessas 19 crianças foi estabelecido o GAT como agente causador. Então, esse achado faz presumir que o Pará, bem como o Amazonas, possa ser uma região de alta endemicidade da cripto-GAT, tá? Então, é importante isso daqui do ponto de vista epidemiológico. E, recentemente, eu peguei aí a dissertação de mestrado da Karen Furtado,
onde ela faz a caracterização epidemiológica e genotípica de cripto no estado do Pará. Ela analisa 59 casos, tá? 36 desses 59 são homens e 7 são crianças. Existe aí uma prevalência grande na região metropolitana de Belém, poucos na região de Marajó e no Nordeste. A maior parte é metropolitana de Belém e no Nordeste paraense, tá? Dessas cepas analisadas, 51 cepas, 19 eram GATs. E as crianças, todas eram HIV negativo, né? Então, a gente pega aqui que, quando você compara neoformas com GAT, o GAT, ele tem uma prevalência maior na criança, tá? E a zona rural, ela pode ser uma chave aí para o isolamento desse patógeno. Então, vamos sair da imunocompetência, onde eu trago aí um cenário diverso, e lembrando que a região norte tem o estado do Pará e Amazonas com uma preocupação de GAT, e vamos para o imunodeprimido, né? Eu trago aqui a linha do tempo de infecção no transplantado, é o primeiro imunodeprimido não AIDS que eu vou falar, né? As infecções endêmicas surgem durante todo o período, tá? Então, criptococose pode acontecer tanto as oportunistas como endêmica em qualquer momento, mas lembrando que cripto ela tem um percentual aí de detecção numa fase posterior do transplante aí após 6 meses ou especificamente após um ano. E dentro dos transplantes existe uma linha do tempo também, né? O transplante de rim tem muito mais cripto, Cândida, óbvio, sempre é a campeã aí, com exceção do transplante de pulmão, mas cripto é o campeão aí das leveduras não cândida nas oportunistas fúngicas no transplante de rim. Tá? Então, o fígado você já vem depois com aspergilos e finalmente cripto. No pulmão, coração, o cripto já cai um pouco lá para baixo, mas como a grande movimentação de transplantes no país é rim, a gente tem aí que cripto no TX de rim é algo importante. Essa é uma comparação antiga, porque a gente sempre diz, o Brasil tem mais cripto, isso não condiz com a literatura norte-americana ou europeia. De fato, esse primeiro estudo aqui publicado de Ribeirão Preto, ele já analisava as infecções fúngicas invasivas em transplante de órgãos sólidos, lembrando que o cripto ele já vinha como segundo patógeno pós-cândida, né? Enquanto que na América do Norte o cripto ele tinha um papel um pouco inferior, tá? Bom, dentro do transplante, a gente pode ter a criptococose como reativando, né, por causa da imunossupressão, igual ao portador do HIV. Eu posso ter como infecção primária, que é aquele indivíduo que está imunodeprimido e entra em contato com o fungo, e eu posso ter também a transmissão do doador. Infelizmente, não é permitido você transplantar com um doador tendo cripto, mas pode ser que aconteça. A literatura tem isso, né? Nós, inclusive, fizemos um diagnóstico da primeira transmissão de criptogat de doador para receptor. Os nossos 2 receptores fizeram criptococose disseminada. Fizemos a avaliação molecular do doador da biópsia cerebral com MLST em bloco parafinado e das cepas isoladas em sangue, urina e líquor, e eram deuterogat, tá? Então, idênticos, caracterizando aí a transmissão. Então, é algo que a gente precisa ficar em alerta. Mas trazendo aí a diferença, né? IC é imunocompetente, TOS é transplante de órgão sólido, e aqui é o HIV. O imunocompetente, ele tem mais infecção pulmonar, mais criptococoma e um pouco menos de meningite. O transplantado de órgão sólido, ele também tem mais pulmão e mais pele. O HIV tem, de uma forma massiva, meningite, tá? Com disseminada. Então, o transplante de órgão sólido, ele fica ali no meio termo. Tem bastante meningite, mas tem muita lesão de pulmão e muita lesão de pele também. Muitas vezes com características clínicas diversas. Então, tudo isso daqui que eu trago para vocês são casos de cripto. Esse é um cripto miliar, lembra uma tuberculose ou uma histoplasmose. Essa é uma massa pulmonar, que é uma criptococose, aqui também é massa, aqui é uma lesão cavitada, tudo em transplante de órgão sólido. Essas fotos são cedidas pelo Vinícius Ponzio, que é especialista também em infecção fúngica lá da Unifesp. Lesão de pele é diferente da AIDS, né, do paciente com AIDS. Eu tenho placas verrucosas, ulceradas, celulites frias, placas verrucosas com necrose, descamação ou um cascão central, e lesões, às vezes, ósseas, que são as lesões osteolíticas, tá? Então, cripto no transplante tem um padrão de lesão cutânea diferente da moluscular que é observado no HIV.
E aqui são casos nossos, são todos casos nossos. Lesão em couro cabeludo, estava indo no ambulatório, biopsiamos, cripto. Esse paciente tinha látex no sangue de 1 para 1024 e no líquido 1 para 256. Então, ele tinha pulmão com micronódulos, pele e cérebro. Esse é um outro caso de celulite fria, um pâncreas rim, com pulmão, pele e sistema nervoso central também. E esse outro é outra celulite fria, de transplante de rim, onde o líquido é negativo, mas ele tinha pele e pulmão. Então, cripto no transplante, ela tem um padrão diferente. Quando eu falo de um segundo cenário de imunossupressão, que é o grupo hematológico, né, é muito mais raro você ver cripto em pacientes oncohematológicos. Então, esse é um trabalho da Maria Daniela Bergamasco, é do doutorado dela. Ela avalia as IFES em pacientes hematológicos, com exceção da pneumocistose. E eu trago somente um dado interessante aqui, que a maior parte dos pacientes com leucemia mieloide, linfóide aguda e o linfoma não Hodgkin, né? E dentro dos fungos, que são Aspergillus, Candida e Fusarium, os campeões não oncohemato, eu tenho o cripto aqui em quarto lugar, remetendo principalmente para os pacientes que têm linfoma. Como o cripto é de imunidade celular, eu não posso esquecer que o linfoma também pode fazer infecção oportunista por criptococcus, tá? E aí, um terceiro cenário de imunossupressão não AIDS, que é o paciente com doença do colágeno, que pode usar imunossupressor e imunobiológico. Aí eu tenho artrite reumatoide e lúpus, os principais. Aqui eu tenho artrite reumatoide, né, com a descrição de casos de criptococose, com o uso de infliximab em muitos deles, tá? E vejam, o que eu trago de interessante aqui é que nem todos aqui embaixo serum cryptoantigen, nem todos têm látex para cripto ou lateral flow positivo. Então, esse tipo de imunossupressão da doença do colágeno, que pode ter só lesão pulmonar, a criptococose pulmonar pode ser um diagnóstico diferencial e de difícil diagnóstico, tá? Então, aqui, para quem é artrite reumatoide e usa anti-TNF, esse é um estudo de 11 pacientes, 10 neoformas e 1 álbidos, usando infliximab, adalimumab ou etanercept. Pulmão e pleura são os principais nessa população, né? Quando eu falo já de lúpus, a imunossupressão ela é outra. A criptococose no lúpico sempre foi um problema. Esse é um trabalho de 1975. São 7 casos aí, né, mostrando que o uso de corticoide, às vezes azatioprina, traz a probabilidade de meningoencefalite no lúpico precisar de uma investigação de criptococose. Então, esse trabalho é antigo, mas ele se replica nas datas atuais, 2009 na Coreia, né, onde cripto e aspergillus são os principais fungos no lúpico, né, tirando cândida, mas cripto na forma de meningite criptocócica, tá? E esse outro estudo aqui, que avaliou no Departamento de Reumato de Xangai, também criptococose no paciente lúpico. Então, lembrando que meningite criptocócica no lúpico é algo que precisa ser investigado nas meningoencefalites. Então, partindo aqui para o fim da nossa reunião, né, eu trago aquele trabalho inicial do Badley, onde ele compara neoformas e GAT. Se vocês observarem, o GAT ele é mais inflamatório, tem mais pleocitose, tem mais consumo de glicose, tá? E a avaliação de terapia antifúngica no GAT, ela é mais demorada com a terapia com anfotericina na sua indução, tá? Então, esse é o estudo comparativo. O desfecho dos pacientes com GAT, ele pode ser um pouco pior, mas quando você faz a análise desse estudo aí para diversas variáveis, não houve diferença, tá? Então, eu trago aqui para finalizar, o Vidal vai retomar esse tema. Existe o novo guideline, publicado este ano, em 2024, no Lancet, é o guideline mundial, onde traz todas as situações de meningite criptocócica, né, ou a criptococose isolada em pulmão, com as diferentes imunossupressões e as preferências de indução. Na maior parte, todas com 2 semanas ou um pouco mais de 2 semanas em HIV, transplante e o imunocompetente, mas lembrando que o CryptoGAT, com seus criptococomas, podem chegar de 4 a 6 semanas de indução com anfotericina, tá?
Esse é um dado importante do guideline, que ele fala da disponibilidade dos antifúngicos das formulações lipídicas, né, dos poliênicos, sendo formulação lipídica ou não. Quando você tem formulação lipídica, a preferência, obviamente, é pela lipídica. E dentro do transplante de órgão sólido, obviamente, pela toxicidade maior nessa população, em especial o transplante de rim, a formulação lipídica, ela também, e no caso a neurocriptococose, a lipossomal, é a preferível, inclusive nas nossas recomendações. Então, para concluir, dar segmento aí para o Vidal, eu trago que a criptococose imunocompetente tem uma frequência maior de GAT, com pulmão e sistema nervoso central mais importante, formam massas pulmonares e cerebrais. A indução ela pode ser um pouco mais longa. A lição para a gente do Brasil é que a epidemiologia em crianças e o GAT ela precisa ser melhor estudada, embora já caracterizada na década de 80 e 90. E lembrando que, a depender da imunossupressão não AIDS, o transplante, o hemato com linfoma e a doença do colágeno, como artrite reumatoide e lúpus, a manifestação clínica pode ser distinta, mas a gente tem que sempre lembrar de criptococose. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço o espaço e eu acho que eu dou sequência aí para o Marcelo Magri. Muito obrigada, doutor Daniel. Para dar seguimento, nós teremos agora o doutor José Vidal, que vai abordar o manejo clínico nas pessoas vivendo com HIV, né, nos imunossuprimidos pelo HIV. Gostaria de relembrar a importância das perguntas, né? Então, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para fazer as perguntas pelo chat, que nós transmitiremos aqui aos palestrantes, e assim como informar que esse webinário vai ficar disponível na plataforma e está sendo gravado. Então, vamos lá, doutor José Vidal, muito obrigada. Obrigado, Marcela. Boa tarde. Obrigado a todos para hacer a discusión aquí de criptococosis en HIV. Marcela, só me ayuda aquí para compartilhar mi presentación. Clico aquí en compartilhar tela, después eu vou para a janela. Isso, doutor. Aí pode colocar na sua própria janela do PowerPoint, né? Tá. Deixa eu ver o que aparece aqui. Então, eu não estou tendo acesso eu tenho minha apresentação minimizada já no PowerPoint, mas quando eu clico compartilhar tela, só me aparecem a opção de guia do Chrome, janela e tela cheia. Quando eu clico em janela, não aparece meu desktop para selecionar a apresentação. Você pode tentar, doutor Vidal, selecionar a tela em que a sua apresentação já está aberta. Então, pode selecionar a própria tela do computador e aí clica na Tá? apresentação da tela. Veja se é possível. Aí está, para mim, está em tela cheia agora, mas eu acho que não está compartilhada para vocês, né? Não, ainda não. Eu vou colocar o e-mail que você pode compartilhar conosco e nós compartilhamos aqui também. Tá, deixa eu te mandar então aqui melhor. Te mandei já a apresentação, Marcela, no teu e-mail pessoal.
Só um minuto, doutor. Pode enviar, por favor, para esse e-mail que está no chat? Receberam? Você consegue visualizar, doutor José Vidal? Já está disponível Sim, na tela. sim. Ok, Posso começar? pode sim, muito obrigada. Beleza, então, obrigado aí mais uma vez. Eu vou apresentar nos próximos 20 minutos uma revisão mais ágil aí sobre criptococoses em pessoas que vivem com HIV. Próxima, por favor. Organicé mi presentación con algunos aspectos que considero más importantes, ¿no? Desde epidemiología, pasando para el diagnóstico y manejo de esta infección oportunista. Próxima. Próxima. Aqui só para mostrar que a partir do ano de 1995, né, quando as terapias antirretrovirais altamente potentes elas se tornaram disponíveis, diminuiu a incidência de doenças oportunistas de forma importante. Vemos nesta coorte do Rio de Janeiro uma queda importante na incidência de doença oportunista, mas depois esse número se estabiliza. E, apesar de ter tido um impacto importante na incidência de doença oportunista, ela ainda continua sendo um problema relevante na nossa realidade. Próxima. Cuando olhamos en esta revisión sistemática y metaanálisis da OMS, las causas más importantes de hospitalización y causas de óbito atribuidas a doenças oportunistas en personas que viven con HIV, podemos dizer que aproximadamente uma de cada duas hospitalizações em pessoas que vivem com HIV em países de meia e baixa renda, elas são causadas por doenças oportunistas. E uma proporção similar responde pelo número de óbitos nesta população, com destaque aí para as principais oportunistas, incluindo tuberculose, toxoplasmose, criptococose e a pneumonia por pneumocistis. Próxima. As doenças neurológicas, elas passam a ser relevantes na região das Américas e na América Latina, né, é a região global com a maior proporção de doença neurológica oportunista quando comparamos as outras macro-regiões da OMS. Próxima. Quando olhamos as taxas de CD4, né, por doença oportunista, invariavelmente as medianas elas ficam abaixo de 100, né, e as taxas de mortalidade elas dependem das doenças oportunistas específicas. Nesta série
dos anos 2005 a 2010, as letalidades de criptococose estavam em torno de 30% na nossa instituição. Hoje, essa letalidade tem caído em torno de 10 a 15% aproximadamente. Próxima. Y cuando leamos factores asociados a óbitos en personas que viven con HIV y son internados, en este caso no Mirogivas, se constatan que las causas más frecuentes de doença oportunista son toxoplasma, cripto y tuberculosis, y esas tres elas se repeten en diversas series. De forma interessante, 15% das pessoas que internam por queixa neurológica, elas podem ter, na verdade, duas doenças neurológicas. Esse é um desafio do ponto de vista clínico, do ponto de vista terapêutico, e a letalidade nesta população de pacientes com HIV e doença oportunista foi descrita 10 anos atrás em torno de 13%. E o único fator associado a óbito, justamente ter mais de uma doença neurológica, verificando a complexidade e a gravidade desse subgrupo de pacientes. Próxima. Quando atualizamos esse trabalho 10 anos depois e incluímos novamente pacientes com doença neurológica internados no Milogivas, constatamos que o perfil desses pacientes é muito similar ao de sempre, São pessoas em abandono de tratamento, na sua maioria, pessoas com CD4 muito baixos, pessoas vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Próxima. E a meningite criptocócica, ela continua respondendo, pela segunda causa de doença neurológica oportunista no nosso meio, perde apenas para a toxoplasmose cerebral. Próxima. Próxima. Quando avaliamos fatores associados a óbito, dentre aquelas que internam por doença oportunista, nesse estudo de 2021, encontramos que a diminuição do nível de consciência e a necessidade de admissão em UTI ficaram associados a óbito. Concordante com os dados de 10 anos atrás, a proporção de pessoas com duas doenças oportunistas era próxima de 15% e a letalidade próxima de 12%. Próxima. Por que, então, as doenças oportunistas continuam acontecendo se temos um modelo, um sistema de saúde que ele tem uma alta capilaridade, tem enormes fortalezas, dentro de um sistema público universal e gratuito? Temos bolsões de populações vulneráveis com diagnóstico tardio de infecção por HIV, barreiras para iniciar e manter o uso de terapia antirretroviral, barreiras para o uso de profilaxias, rastreio e tratamento preventivo de doenças específicas, cada vez uma população menor, mas temos proporções de pacientes com resistência e falhas aos medicamentos atualmente disponíveis e ainda uma proporção menor de pessoas que se apresentam com síndrome inflamatória da reconstituição imune, que é um desafio recente também para a população com doença oportunista. Próxima. Próxima. Em relação ao diagnóstico, eu queria fazer rapidamente aqui uma abordagem sindrômica desde a perspectiva da neuroinfectologia, da meningite barra meningoencefalite criptocócica, Falamos de meningite quando temos apenas sinais que se referem a alterações meníngeas e suas complicações. Falamos de encefalite quando se associam manifestações próprias do parênquima cerebral, como, por exemplo, crises convulsivas, déficits motores ou alterações do nível de consciência próprias de um quadro mais difuso. Então, as duas síndromes neurológicas que classicamente a criptococose manifesta é uma síndrome meningítica ou uma síndrome meningoencefalítica de instalação subaguda. Usualmente se conveniou em chamar tudo de meningite criptocócica, mas na verdade estamos falando muitas vezes de meningoencefalites devido à gravidade e à extensão para o parênquima das manifestações desta infecção. Próxima.
E quando falamos do curso clínico, em particular da criptococcose, mas isso é válido para toxo, é válido para tuberculose, a maioria dos pacientes apresentam um curso subagudo, né? Estamos falando de manifestações maiores de 5 dias, para diferenciá-las das meningites agudas, que são mais características dos quadros bacterianos ou virais, né? A maioria de pacientes com meningite ou meningoencefalite criptocócica se apresentarão com 5, 7 ou mais dias de evolução. Próxima. E a criptococose ela é uma doença classicamente oportunista, né? Praticamente todos os pacientes se apresentam com CD4 abaixo de 200, majoritariamente abaixo de 100, né? Então é uma doença que tem um espectro mais grave em relação à imunossupressão, para diferenciá-la de outras causas de meningites oportunistas, principalmente da tuberculose, que pode se apresentar com CD4 maiores, né? Usualmente abaixo de 500, particularmente abaixo de 350. Próxima. A criptococose, portanto, ela é a segunda doença neurológica, né, no nosso meio, aqui em uma corte de Belo Horizonte e as 3 outras do 2000 ogivas, mas elas coincidem em demonstrar que a criptococose é a principal meningite oportunista em pessoas que vivem com HIV. Próxima. Cuando abordamos esos pacientes do ponto de vista sindrômico, como já adiantei, se estamos no polo das meningites ou meningoencefalites, a criptococose será a primeira etiologia desde um ponto de vista epidemiológico, estatístico, seguida da meningite tuberculosa e muito menos frequentes outras etiologias que costumam acometer em menor frequência no nosso meio, né? Meningite sifilítica, as meningites bacterianas, elas são incomuns no nosso meio, né? A meningite por listeria, ela pode ter uma apresentação subaguda, mas ela é, felizmente, incomum no nosso meio, né? Por último, algumas meningites virais, como as causadas por herpes tipo 2 ou varicela zoster, elas podem fazer parte do diferencial, mas em muito menor proporção. Próxima. Resumindo a abordagem das neuroinfecções propostas, sempre partimos de uma classificação clínica e uma síndrome neurológica específica, informações prioritárias que basicamente são o curso clínico e o contexto do hospedeiro para, a partir desse momento, elaborar as etiologias. Próxima. No caso específico, né, da criptococose, mais uma, por favor. Partimos de uma síndrome meningítica ou meningoencefalítica num paciente que tem um curso subagudo de manifestações clínicas, num indivíduo gravemente imunossuprimido, usualmente em abandono de terapia ou com diagnóstico tardio de infecção por HIV. Nesse cenário, criptococose e tuberculose são as duas causas mais frequentes de meningite oportunista, né, e são aquelas que têm que ser melhor investigadas. Próxima. Do ponto de vista de apresentação clínica, mais uma vez, usualmente subaguda, mas lembrar que a criptococose ela pode imitar uma meningite bacteriana aguda ou uma meningite crônica, aquela com mais de 4 semanas de evolução. Tá? Então, o espectro é grande e deve ser lembrado em todo indivíduo com meningite ou meningoencefalite e AIDS. As manifestações extraneurológicas, elas, pode voltar, por favor, elas estão presentes em de cada 2 pacientes, como o Daniel comentou, a forma cutânea mais comum é a apresentação de pápulas umbilicadas, mas elas podem ser variáveis e usualmente expressam doença grave. Lembrar que a criptococose cutânea no contexto de AIDS é manifestação de disseminação hematogênica. Portanto, usualmente em pacientes gravemente comprometidos, com disseminação extensa da doença. Próxima. Do ponto de vista radiológico, sempre é muito importante ter imagem. Vejam na ressonância de acima à esquerda, temos uns pontinhos brancos aí nos núcleos da base, são dilatações, espaços perivasculares. Provavelmente isso não muda minha conduta em relação a tempo de indução, mas se temos um paciente com o aspecto da ressonância acima à direita, com verdadeiros pseudocistos, né? São as dilatações mais importantes dos espaços perivasculares, com conteúdo fúngico, com conteúdo inflamatório,
isso é realmente muito difícil de tratar, né? E apenas olhando essa imagem, minimamente esse paciente precisaria de 6 semanas de indução. Muitas vezes acabam sendo períodos mais prolongados, mas isso reflete uma carga fúngica maior, como pode ser visualizado na imagem de patologia inferior, né? Pseudocistos é um aglomerado de carga fúngica com um processo inflamatório adyacente. É muito complicado de tratar realmente e já chama a atenção da importância de ter imagem na abordagem inicial. É fundamental ter uma ressonância magnética quando não é possível, pelo menos uma tomografia, né, é importante para avaliar a extensão da doença. Próxima. O diagnóstico convencional vai ser apresentado em maior detalhe, mas aqui só queria chamar a atenção para a clássica tinta da China, que em óleos experientes pode chegar a 90% de sensibilidade. As culturas demoram, não ajudam na intervenção precoce, né? As técnicas antigênicas, elas têm sido fundamentais em relação ao diagnóstico. As culturas são importantíssimas, né, para o manejo, mas para a decisão imediata, elas não têm uma resposta rápida. Os testes antigênicos, mais uma, por favor. Inicialmente o látex, atualmente o LFA tem sido o padrão, né? Mas ainda falando das culturas, né? Seguramente a Márcia vai comentar isso, mas os meios CGB permitem uma diferenciação inicial entre ambos complexos de espécies, mas necessário uma definição utilizando tecnologias, né, mais apuradas, como poderia ser o Malditoff, por exemplo. Próxima. Mas o grande avanço dos últimos anos tem sido as técnicas de LFA, o Lateral Flow Assay, que é uma técnica imunocromatográfica que em poucos minutos, em 10 minutos, permite o diagnóstico. É a técnica preferencial recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Ela está aprovada para usar em soro, plasma, líquor, né? E recentemente também em amostra de sangue periférico para casos de meningite criptocócica. Próxima. Esa técnica ela tem mostrado sensibilidades e especificidades próximas de 100% em pacientes com meningite criptocócica e AIDS, e valores preditores muito altos, de tal forma que um teste negativo em líquor praticamente exclui doença neurológica, né? E a sua utilização na ponta do dedo tem uma concordância altíssima com líquor, né? De tal forma que um paciente com meningite criptocócica, com uma simples teste na ponta do dedo, a gente pode fazer diagnóstico desta doença oportunista grave e agilizar os procedimentos. Próxima. Já na guia anterior, de 2017, já aparece esta recomendação, vai ser atualizado no módulo 2, que está já na imprensa, né, para ser distribuída em breve, né, e continua sendo o teste recomendado também pelo Ministério da Saúde. Próxima. Os testes rápidos, né, têm contribuído de forma fundamental dentro da abordagem de circuito rápido de diagnóstico do HIV. As técnicas utilizadas na ponta do dedo, seja para cripto, né, que no caso específico do diagnóstico, ou em amostras de urina, pensando em antígeno histoplasma ou no TB-LAM, né, tem acrescentado bastante no diagnóstico e estão em programação de implementação nas diversas unidades da federação. Próxima. É difícil diferenciar meningite criptocócica de tuberculosa, apenas utilizando a clínica e as características quimiocitológicas. Tá? É muito difícil dizer o que é cripto ou TB apenas olhando estes parâmetros. É fundamental provas etiológicas, provas rápidas, e o LFA permite ter essa precisão diagnóstica, né? É fundamental excluir criptococosis com prova antigênica. A tinta da China deixa de excluir 10% das criptococoses, porque a sensibilidade nas melhores casuísticas chega a 90%. Portanto, essa prova é fundamental na rotina. Próxima. Próxima. Em relação ao tratamento, aqui só apenas lembrar o histórico e evolução dos principais antifúngicos, né? Utilizamos antifúngicos com décadas de história, né? Anfotericina dos anos 50, 5-flucitocina dos anos 70,
fluconazol dos anos 90, os preparados lipídicos já próximos do ano 2000, né? O que tem mudado são as estratégias terapêuticas, como aprendemos a usar melhor a associação destas ferramentas terapêuticas. Próxima. E as diversas guias da OMS têm acompanhado também as mudanças em relação às tendências e associações de medicamentos. Próxima, por favor. Desde a primeira em 2011, né, quando de fato se validou a associação de anfotericina com 5-flucitocina como o estándar terapêutico por redução de mortalidade, para depois tentar esquemas mais curtos, né? Lembrando que estas propostas do OMS elas visam simplificar o tratamento e o monitoramento laboratorial, já que estão destinadas principalmente a locais de baixos recursos. Isso pode ter um entendimento diferenciado em locais com maior infraestrutura, com maior capacidade de monitoramento e de atendimento mais em centros terciários, né? Por isso que essas recomendações da OMS não têm sido acompanhadas necessariamente, né, em serviços com maior infraestrutura. Próxima. E recentemente tem sido publicada esta guia global da OMS, né, com representantes de vários continentes. Próxima, por favor. Que no caso específico da meningite criptocócica em pessoas que vivem com HIV, a recomendação ficou nesses dois esquemas. A primeira linha com anfotericina liposomal, 3 a 4 miligramas quilo dia, mais 5-flucitocina durante 2 semanas, né? Ou o esquema de dosis única de anfotericina liposomal associado a uma terapia combinada oral de 5-flucitocina com fluconazol. Não? Este segundo esquema foi apenas utilizado no continente sul-africano, né? São necessários exames de validação. A OPAS está em vias de implementação de um estudo demonstrativo na região, né? Mas ainda consideramos que não temos evidência suficiente para implementá-la na nossa rotina, e é o que temos entendido dessa forma nas recomendações nacionais, onde a associação de anfotericina liposomal com 5-flucitocina continua sendo o estándar terapêutico. Próxima. As alternativas vão depender do que a gente tem de disponível, né? Temos a enorme vantagem e o privilégio de dispor de preparados liposomais e 5-flucitocina, né? Mas quando estas não estão disponíveis, substituir por complexo lipídico, né? Quando não estão disponíveis nenhum preparado lipídico, voltar novamente a desoxicolato, 1 miligrama quilo dia, 5-flucina é muito importante. Quando não é possível utilizar nenhum preparado de anfotericina, às vezes por contraindicações próprias do paciente, é possível usar uma associação por via oral de 5-flucitocina com fluconazol, né? Isso tem demonstração de não inferioridade em alguns trabalhos, mas também com pouca experiência local. De fato, temos utilizado essa estratégia em algumas situações com resultados também bastante interessantes. Próxima. Quando ir além das 2 semanas, né? Esse é um tema bastante preocupante, bastante recorrente. Sempre tenho que avaliar clínica, líquor e imagem. Se o paciente ele persiste com deterioro neurológico, um paciente que continua grave, um paciente que continua com hipertensão intracraniana, um paciente que tem uma cultura positiva na segunda semana de tratamento, ou que do ponto de vista neuroradiológico ele tem criptococomas ou pseudocistos, todas estas são indicações de prolongar o tratamento para mais de 2 semanas. E o monitoramento tem que seguir esses 3 critérios: clínica, líquor e imagem, né? Por isso que a abordagem tem que ser individualizada. Não dá para fazer a mesma recomendação para todos os pacientes. Devemos de ter algumas pautas, algumas recomendações gerais, mas o manejo acaba sendo individualizado. Próxima. O tratamento da consolidação e manutenção está muito bem definido, né? O fluconazol, basicamente, o que muda é a dosagem. Na consolidação, o fluconazol 400, 800. Na manutenção, fluconazol 200. Com algumas alternativas com outros imidazólicos pouco disponíveis na visão da guia global, né? Com algumas alternativas. Em alguns casos, temos utilizado essas opções, mas realmente ainda com acesso mais restrito em relação à sua aplicação diária. Próxima.
As medidas de prevenção e monitoramento de toxicidade, elas devem ser muito agressivas. A hidratação, a reposição preventiva de potássio e magnésio deve ser feita desde o primeiro frasco de anfotericina. Não esperar acontecer alteração hidroeletrolítica para começar a fazer esta reposição. Estamos falando de pacientes jovens que usualmente têm reserva renal. Isso é diferente em população com outras comorbidades, mas no paciente devemos de ter uma cautela maior, fazer isso com muita cautela. Mas em população com HIV, eles costumam tolerar muito bem esse manejo preventivo e monitoramento mais agressivo. Próxima. Lembrar que a maioria dos pacientes com criptococcose morrem nas primeiras 2 semanas. Né? Então, são 2 semanas críticas, onde praticamente a condução do caso vai definir o prognóstico do paciente. Muitas vezes eles chegam graves por diagnóstico tardio. Seria diferente receber um paciente com 3 dias de dor de cabeça apenas do que receber um paciente com hipertensão intracraniana refratária convulsionando. Né? O prognóstico é completamente diferente. Muitos deles chegam em situações de gravidade, mas essas 2 semanas devem ser feitas de forma muito sistemática. Próxima. O manejo da criptococose é um pacote de intervenções, né? De terapia fúngica combinada, monitoramento micológico, tratamento adjuvante, que é fundamental o controle agressivo da hipertensão intracraniana, com pulsões de alívio diárias, retirar 20, 30 ml pelo menos dia, né, na persistência da hipertensão, hidratação, suplementação hidroeletrolítica, monitoramento laboratorial, programação de quando introduzir a terapia antirretroviral, que eu vou falar depois, né? Mas vejam que tudo isso tem que ser feito de forma sistemática e paralela, né? E de forma agressiva, porque de outra forma a gente não consegue controlar as principais variáveis que determinam o prognóstico desses pacientes. Próxima. Próxima. Quando introduzir terapia antirretroviral, se nos demoramos muito, a própria história natural da AIDS acaba complicando, né? Se iniciamos muito precocemente, temos risco de íris, então devemos de ter um equilíbrio nessa definição. Próxima. Não está completamente estabelecido quando iniciar tratamento antirretroviral em pessoas que vivem com HIV. Alguns estudos têm sugerido esperar de 4 a 6 semanas, mas isso, na verdade, depende do controle da doença. Se eu consigo ter um paciente sem hipertensão, que ele não tem pseudocistos, que ele tem cultura negativa, eu posso começar antes. Não necessariamente tem que ser 4 ou 6 semanas. O problema é que na gravidade que os pacientes chegam, dificilmente a gente consegue ter esse controle com 1, 2 semanas, né? Por isso que na maioria das vezes acaba chegando a pelo menos 4 semanas de tratamento para tentar controlar a doença em todos esses aspectos. Próxima. Próxima, por favor. Já estou chegando no final. Da íris, apenas para mencionar que temos 2 possibilidades de apresentação. Na íris paradoxal, naqueles pacientes que têm criptococoses, estabilizam a doença e pioram depois da introdução da terapia antirretroviral, ou na íris mascarada, aqueles pacientes que estavam assintomáticos no início da terapia antirretroviral e a criptococose se manifesta no momento da melhora imunológica. Os fatores de risco são variados, mas quanto à doença mais grave, maior a probabilidade de íris, né? Porque eu posso ter uma carga fúngica residual e se não controlo a doença, essa carga fúngica residual é o suficiente para desencadear íris posteriormente. Devo ter bastante cuidado com o momento de introdução da terapia, né? Escolher muito bem o momento quando a doença de fato tenha sido controlada. Não existem maiores problemas em usar inibidores integrases. No início se tinha essa preocupação por ser droga muito potente e aumentar a frequência de íris. Felizmente isso não aconteceu. O que acontece é que a íris se antecipa por um aumento mais rápido do CD4 e controle da carga viral, mas não aumentou a frequência, o que é favorável. Próximo. A íris ela tem uma incidência de 20%, tá? E a letalidade também é alta, portanto, é um evento extremamente grave que deve ser manejado e identificado oportunamente. O manejo é basicamente com corticoides. A dosagem e a via dependerá da gravidade de cada caso e de cada manifestação. Próxima.
Para finalizar, apenas duas palavras sobre a estratégia do screening e tratamento preemptivo da criptococose. Próxima, por favor. Todo indivíduo com menos de 200 de CD4 devia realizar um teste antigênico, idealmente no plasma. O circuito rápido optou por utilizar ponta do dedo, por ser muito mais fácil de fazer na rotina. Tá? Mas quando estamos diante de um paciente assintomático e eu vou fazer screening, a amostra ideal é plasma. Quando estou com o paciente com meningite criptocócica, tanto faz usar ponta do dedo ou plasma, mas são dois cenários diferentes, tá? O rendimento do teste em paciente assintomático na ponta do dedo é mais baixa, por isso que devemos ter apenas esse cuidado, mas se acaba utilizando por uma maior facilidade de uso. Se a prova positiva no plasma, né, ela é verificada, né, ou na ponta do dedo, e o paciente está assintomático, obrigatoriamente ele terá que fazer um líquor com um teste antigênico no líquor para excluir meningite subclínica. Excluir meningite subclínica, esse paciente receberá 2 semanas de fluconazol em doses elevadas e mais 8 semanas em doses menores. Se o paciente tem teste positivo no líquor, inclusive assintomático ou oligossintomático, ele será tratado como meningite criptocócica. Próxima. Próxima. E dessa forma que foi entendido também na última versão do PCDT, e vai ser mantido na versão que está por aparecer nas próximas semanas também no módulo 2 do PCDT. Tá? Próxima. Próxima. Para finalizar, só citar algumas mensagens finais. Primeiro, que a incidência da meningite criptocócica diminuiu expressivamente com a introdução das terapias altamente potentes, mas o número absoluto de casos permanece alto, causando elevadas taxas de mortalidade e morbidade, assim como custos elevados. É fundamental otimizar as estratégias de cuidado individual e de saúde pública. O teste de fluxo lateral é a técnica preferencial diagnóstica e sua implementação é prioritária. A anfotericina liposomal mais fluoxetosina por pelo menos 2 semanas, assim como o manejo agressivo de hipertensão intracraniana e a prevenção e tratamento oportuno de toxicidade são os 3 pilares do manejo e têm que ser implementados de forma agressiva e de forma sistemática desde a admissão do paciente. Né? Era isso que eu tinha para apresentar e fico à disposição depois para a discussão. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor José Vidal. Excelente, como sempre. Muitíssimo obrigada. E agora a gente vai dar seguimento com a doutora Márcia Mellen falando sobre os métodos diagnósticos. Muito obrigada, doutora Márcia. Doutora Márcia, nos ouve? Pode colocar, por favor, o seu microfone aberto? Sim, ouço. Gostaria de saber se estão vendo a apresentação no modo final ou apenas estou com Ainda não dificuldade. está no modo apresentação. Ah, e agora? Agora sim, muito obrigada. Tá ótimo, muito obrigada. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite pela Secretaria de Vigilância em Saúde, especialmente em nome da doutora Adelaide, que sempre nos apoia na divulgação dos conhecimentos aqui que nós adquirimos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial, as ferramentas e as indicações. Então, lembrando que os agentes etiológicos são 2, mas eles pertencem a um gênero que tem 35 espécies. Então, eventualmente, além dos complexos Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat, nós podemos encontrar Cryptococcus álbidos e outras espécies que também podem, eventualmente, raramente, causar infecção. Então, quais são os aspectos na morfologia do Cryptococcus? Cryptococcus é um gênero único,
porque ele é uma levedura, ele não é um fungo filamentoso como aspergillus, ele é uma levedura como Cândida, porém, ele tem em volta das suas células, que são redondas, são ovaladas, existe um material polissacarídico, que é, então, compreende, então, a cápsula. Então, as células, quando elas brotam, elas ficam separadas uma da outra. Isso já diferencia de Cândida, que não tem a cápsula e, portanto, a célula filha fica sempre aderida à célula mãe. Então, essa característica do Cryptococcus, nós conseguimos ver como, se é formada de polissacáridos que são incolores, nós colocamos, então, uma tinta, em geral, a tinta nanquim, tinta da China, tinta da Índia, né? Aquela que a gente usa para desenhos, numa lâmina, e a gente coloca, então, um pouquinho da cultura ou um pouquinho do material da amostra biológica, e nós vamos ver, então, que tudo se cora, com exceção da cápsula, onde não há penetração do corante. Então, independente da coloração que a gente usa, inclusive se a gente na rotina usar uma coloração de grã para o líquor, nós vamos ver que em volta desta célula a gente não consegue encostar o corante não chega perto da célula. Então, essa é a indicação que existe uma cápsula. Muito bem, esta cápsula, então, aqui transparente, né, onde passa a luz do microscópio, ela contorna uma célula arredondada, ovalada, cuja parede é muito nítida. É como se a gente tivesse pego uma caneta preta e passado em volta. Também isto é totalmente diferente de Cândida. Então, Cryptococcus tem uma parede bastante grossa. Além disso, é uma célula que contém muitas inclusões, muitos vacúolos, muita granulosidade. Isto também diferencia do gênero Cândida no dia a dia do laboratório. Então, ela é bastante característica. Qual é o tamanho que tem essa célula? A gente tem entre 4 micra até 10 micra, é o diâmetro normal de uma célula de Cryptococcus. Portanto, é menor que uma hemácia. A nossa régua ficou aqui, mas não tem problema. Na cultura, quando a gente coloca, então, uma amostra biológica de um paciente, seja sangue, líquor, aspirado, de uma lesão, ou um raspado de uma lesão cutânea, como nos foi mostrado nas apresentações anteriores, o que a gente consegue obter num meio sólido, num agar? Uma colônia típica também. É uma colônia que cresce a partir de 48 horas e ela é extremamente brilhante, ela lembra colônias de bactérias. Elas são muito mucoides, exatamente por causa da presença da cápsula. Então, em 48 horas, nós já temos pequenas colônias onde a gente já tem uma grande uma presunção de que isso seja Cryptococcus. Fazendo uma lâmina dessa cultura, nós vamos, então, poder visualizar, observar esta cápsula que caracteriza o gênero Cryptococcus. Então, nós temos, através da cultura, em 48 horas, a confirmação de que é Cryptococcus. Bom, para quem gosta de química, eu particularmente não gosto, só para entender do que é feita a cápsula. A cápsula, que é super importante, ela é feita de um conjunto, né, de açúcares, e são basicamente 2 polímeros de açúcar que compõem a cápsula. E por que elas são importantes? Essas substâncias são importantes porque elas definiram, há muitos anos atrás, na década de 60, sorotipo A, B, C, D, e alguns criptococos têm os 2 açúcares e as 2 formações de cápsulas, a proporção maior dos açúcares, porque todos têm os 2 tipos de açúcar, né? Melhor falando. Mas alguns têm uma composição que é híbrido em termos de DNA. E a cápsula, então, define também todos esses sorotipos. Antigamente, se falava que existia apenas uma espécie, Cryptococcus neoformas. E a partir da estrutura do sorotipo, devido à cápsula, a gente tinha a variedade Grube, a gente tinha Neoformans e tinha a variedade Gat. E durante muito tempo a gente usava, então, Cryptococcus Neoformas, Cryptococcus Gat. E com isso, até hoje, a gente encontra, então, a denominação VGVN, que vem ainda dessa nomenclatura. Mas, como já foi falado,
Dr. Daniel citou, existe inclusive uma proposta de novas espécies dentro da Neoforma e novas espécies dentro da GAT, mas hoje nós usamos apenas como complexos, ainda não existe um consenso sobre as novas espécies. Então, temos complexo Cryptococcus neoformans e complexo Cryptococcus gat e as suas algumas diferenças clínicas, como vocês já puderam ver. Então, qual a importância dessa cápsula? É justamente esta cápsula que dá essa característica que é particular é bem típica para Cryptococcus. Por quê? Porque como ela é feita de açúcar, quando ela está no hospedeiro, o hospedeiro não reconhece os antígenos de parede, porque ele não tem contato com antígenos de parede. Então, com isso, a resposta humoral, portanto, a produção de anticorpos não é importante na criptococose, diferente de tantas outras micoses, onde a gente faz pesquisa de anticorpos. Então, o que nós vamos pesquisar no doente? Nós vamos pesquisar o antígeno. Por quê? Porque ele é solúvel. Como ele é solúvel, ele está no líquor, ele está no sangue, além de estar no principal sítio, que seria o sistema nervoso central. Então, procurando um antígeno, é a técnica que a gente chama de Cryptococcus antígeno CRAG. Essa é a sigla que a gente usa no dia a dia. E realmente, como vocês já viram nas aulas anteriores, é a ferramenta diagnóstica mais sensível. Ela serve para assintomáticos, para oligossintomáticos ou sintomas inespecíficos. Então, é a ferramenta mais importante. E podemos detectar, então, o CRAG no sistema nervoso central, no líquor, secreção pulmonar, não é tão recomendada, mas ela também daria positivo para pulmão, nas formas de pulmão, formas renais, formas cutâneas, né? E quais são as amostras, então? Nós temos, então, uma padronização pelos laboratórios de pesquisa em sangue periférico, porque ela antecede semanas até meses os sintomas. Então, isto é muito importante. Então, como já foi falado, num teste de triagem em pacientes assintomáticos, né, com HIV positivo, nós temos, então, um resultado positivo de CRAG que está antecedendo os sintomas, né? E também prediz que a cultura virá a ser positivo, com o avanço da multiplicação dessa levedura. Então, ela foi indicada para sangue, para urina e para líquor. Ela, inicialmente, a pesquisa de antígeno era feita por partículas de látex, se adsorvia, se fazia no laboratório partículas de látex que eram usadas para ver para aglutinação, como a reação de VDRL para sífilis, né? Então, era uma técnica muito empregada, é empregada até hoje, né? Um custo relativamente alto, mas é o que a gente tinha durante muitos anos, né? Então, depois, para substituir a pesquisa de polissacáridos nessa técnica, nós tivemos, então, o laboratório IME, que lançou, então, em 2011, a fitinha, né, que é uma imunoprecipitação. Ela foi feita para custar $1, na verdade, no Brasil ela custa quase $3, né? E ela foi feita para amplo uso de campo, em regiões principalmente carentes, né? E nós temos, então, uma técnica muito rápida, onde a gente coloca o diluente, né, que o laboratório nos fornece, a amostra biológica, imerge essa fitinha, em 10 minutos a gente faz a leitura do resultado, onde a gente vê, então, além da fitinha controle de qualidade, a gente vê uma linha, perdão, que indica a presença da doença. Então, a formação de duas linhas é um teste positivo, assim como em tantas outras fitas, né? Como o Covid, que todo mundo acabou conhecendo, infelizmente, né? Existe, além da IME, outras marcas, mas com poucos estudos de validação, elas estão entrando no mercado com preço competitivo, e algumas, por exemplo, a fabricada pela França, ela tem sim uma performance bastante semelhante à da IME, chegando então a uma concordância de 100% em líquor e quase 100% em soro, né?
A fita fornecida que é mais analisada, que é outra marca, ela chega a 88% e 89%. Bom, ele é o melhor teste pela Organização Mundial de Saúde, né? Porque ele tem baixo custo, ele tem poucos casos falsos negativos, poucos casos falsos positivos, é simples, requer pouco treinamento, né? É rápido, né? Já no primeiro atendimento, e ela é robusta porque ela não precisa de um laboratório muito sofisticado, né? Inclusive, ela não precisa de refrigeração. Então, e ela não precisa de nenhum equipamento para ser lida, então ela é altamente indicada, né? E ela está, portanto, perto do paciente. Então, desde 2011 ela é indicada pela Organização Mundial de Saúde como sendo o teste ideal, né? E, como o doutor Vidal já adiantou, se usa, então, para pacientes com CD4 abaixo de 100, ela é indicada para fazer um teste de triagem e iniciar o tratamento pré-emptivo com fluconazol antes do início dos sintomas da criptococose, né? Então, lembrando que a sensibilidade no soro e no líquor, ela é bastante alta e a especificidade também. Ela se mostrou melhor do que a de aglutinação por látex, né? E a concordância, conforme também já foi falado, quando se usa o sangue da ponta do dedo, ela é totalmente adequada, o desempenho é excelente, em concordância com soro e plasma, né? Bem, no Brasil, a gente tem alguns trabalhos onde mostra também que funciona para os nossos pacientes, que têm outras infecções concomitantes. A fita tem alta sensibilidade, ótima especificidade. Alguns trabalhos falam que a urina ainda não tem uma sensibilidade boa, né, até o momento. E, infelizmente, aquilo que eu falei, o custo está muito alto, né, para nós. E em alguns inquéritos de antigenemia em pacientes assintomáticos, mas com CD4 com células abaixo de 200 por milímetro cúbico, nós tivemos, então, uma prevalência que varia, né, de 2,6% até 13%, né? Mas para ver a importância disto, né? De modo geral, no mundo todo, existem alguns trabalhos mostrando que existem pacientes que apenas em sangue está positivo, pacientes naquela situação, né, com CD4 baixo, apenas em sangue o antígeno é positivo e o líquor é negativo. E ele não tem sintoma, não tem criptococose, não teve criptococose, não tem sinais e sintomas, e isso realmente acontece. Então, para valorizar mais ainda o teste. Então, uma estimativa geral da frequência desses pacientes é de 6%, né? Pode ser um pouco maior, chegando até 33% em países de baixa renda, né? E varia conforme os estudos, conforme a região onde foram feitas, né? A fita, que é denominada Laminar Flow Assay, justamente porque é uma fitinha, né? E é um fluxo, ela é chamada de LFA, e ela também, em pacientes HIV negativos, tem a sua utilidade, né? Então, uma revisão de mais de 200 casos em apenas um hospital nos Estados Unidos comparou o látex com a fita, né? Em HIV negativo, eles fizeram os testes com uma parte dos pacientes que eles tinham, então, para a laminar flow e látex, né? O LA é látex. Muito bem, então o que eles viram? Que na forma pulmonar localizada, a aglutinação por látex, ele tem um desempenho medíocre, né? Então não é indicado, né? Em compensação, a fita, o LFA, ele é bastante indicado, bastante sensível, né? Então, a preocupação em relação ao HIV negativo seria não realizar o teste com a aglutinação em látex, né, que ainda é vendida no mercado. Bom, então, em HIV, não quero me alongar muito, né, em HIV negativo, então, o importante é que
o teste de fita LFA chegou a uma sensibilidade bastante importante, né? De 90%. Então, deve ser usado em ambos os pacientes. Bom, então, nesse estudo, a gente viu que melhorou muito o uso da fita em relação ao teste de aglutinação, principalmente para aqueles pacientes que têm uma forma pulmonar localizada, sem sintomas do sistema nervoso central, né? E ainda vocês viram que ele está em torno de 90% para HIV negativo, ainda que possa ser usada, tem uma sensibilidade boa, ainda é menor do que em paciente HIV positivo, né? Bom, e em relação ao teste semi-quantitativo, ou seja, você vai titular aquele líquor, aquele sangue, em relação a quanto tem de antígeno naquilo. Então, nós faremos uma titulação. Seria necessário fazer o quê? A diluição da amostra biológica, e para cada alíquota da amostra biológica, a gente vai colocar uma fita nova para ver se está positivo ou não. Então, a gente vai diluindo e ver até quanto está positivo. Então, vocês imaginam uma titulação num paciente que tem uma carga alta de criptococos, a quantidade de fitas que seriam usadas. Seria impossível fazer isso, né? Nós até chegamos a fazer quando a fita foi lançada, mas saiu uma fortuna. Então, hoje existe no mercado já pelo menos duas marcas que já estão validadas, que fazem, então, a análise quantitativa pela intensidade da fita, né? E nós temos, então, uma marca que é a própria IME e temos uma marca da França, né? E num dos estudos que foi feito com pacientes de HIV positivos, também com baixa carga de CD4, né? Então, eles fizeram com 57 pacientes, né, que tinham o teste de referência feito, e eles foram titular. Então, eles foram vendo quem tinha títulos baixos, né, e quem tinha títulos altos, e chegou-se a uma diluição de 40.960. Então, um título de 40.960 vezes a diluição ainda estava positivo a amostra biológica. Então, vocês imaginam fazer isso com todos os pacientes. É impossível, né? Então, o uso disso é restrito para quê? Para o diagnóstico. É uma das coisas que a gente deve reforçar nessa apresentação. O teste quantitativo, ele é feito para diagnóstico, para avaliar o risco do paciente de evoluir para óbito de acordo com aquela carga. Ele não é indicado para ver evolução da doença, tá? Bem, então, numa comparação entre as duas marcas, né, a IME e a francesa, o que a gente vê é que a francesa, ela dá um certo resultado, um resultado de falso negativo, principalmente quando está fracamente positivo, ou seja, títulos até de 1 para 20. Então, existe um pouquinho mais de resultados falsos negativos. O paciente, ele tem o antígeno, foi detectado, né, pelo teste de referência, e que é a fitinha original, mas ele deu negativo no teste da França, né? Mesmo assim, a sensibilidade chega a 88% e o da IME chega a 98% de sensibilidade, né? E também o teste da IME, ele tem um limite de detecção bastante menor, portanto, ele consegue detectar até 5 nanogramas do polissacáride, né? Enquanto que o da França, ele precisa ter um pouco mais de antígeno, portanto, um pouco mais de carga fúngico para se tornar positivo, né? Então, só como uma curiosidade, o teste feito na África, né? Ele custaria $315 para 99 pacientes, se fosse feito, então, por essa técnica nova da fitinha semiquantitativa. Em relação à original, usando uma fita para cada diluição, chegaria a quase $1.000, né? Bem,
O PCE, infelizmente, a notícia não é boa, ele não tem padronização, existem várias publicações, o kit comercial se chama Film Array, dentre outros, mas ele ainda não há consenso sobre a utilidade que existe para o PCR, né? Nós mesmos participamos de um estudo, ele está publicado, mas a gente não tem ainda uma ampla avaliação para fazer uma recomendação genérica, tá? E, por fim, o método clássico, né? Então, pegar a amostra biológica, colocar sob tinta nanquim, numa lâmina, e observar em aumento de 400 vezes. Então, a gente não tem dúvida que isso é criptococcus, né? Por aquilo que a gente já comentou. Lembrando que existem formas aberrantes, existem às vezes pseudo-hifas, né? E isso pode confundir, eventualmente. Isso são pacientes do Emílio Ribas que foram publicados já há algum tempo atrás. E não só no Brasil, isso nós vimos, mas também em outros lugares do mundo, isso aí é descrito, essas formas aberrantes. Assim como existem formas gigantes, não só 10 micra, mas até 90, 100 micra, do tamanho de um paracoccidioides, e pode até ser confundido, né? Então, e também existem formas micro, as formas anãs. Então, são observações que no treinamento laboratorial o técnico tem que ter esta noção, né? É muito barato esse teste, né? É baixo custo, a sensibilidade é muito alta, 90%, mas depende do analista. E também depende, claro, da quantidade de células que o paciente apresenta. Então, quanto mais alta a carga fúngica, mais fácil de se detectar e a sensibilidade chega a 90%. Mas, quando existe uma carga fúngica bastante baixa, baixa de 1.000 unidades formadoras de colônia por ml de líquor, o desempenho do método é muito baixo, né? Então, treinamento, treinamento, treinamento para a gente conseguir o melhor possível frente a esse tipo de paciente, né? O quimiocitológico, lá para lembrar vocês, que é feito de rotina, então não é o micologista, não é o microbiologista, não é o bacteriologista que está vendo, mas ele vai ajudar muito se ele puder fazer uma contagem. Ele conta as células fúngicas e se ele encontra acima ou 10 células fúngicas por microlitro de líquor, ele já vai poder fazer uma predição para o médico de que a cultura, que vai demorar no mínimo 48 horas, a cultura do líquor vai dar positivo. Então, esta contagem que foi recomendada aqui num estudo que o Dr. Vidal coordenou é muito importante. E também cultura de sangue. Então, a contagem quimiocitológica é muito importante e, portanto, o laboratorista não microbiologista pode ser treinado e nos ajudar, né? Isto é feito na segunda semana da doença, né? Esse critério. Muito bem. Então, é bom para individualizar a terapia, porque já se sabe que aquele indivíduo vai ter um exame de cultura positivo. Bom, métodos clássicos de histopatologia podem ser aplicados, lembrando que na histopatologia, a gente, na coloração de rotina, que é hematoxilina e eosina, não vai ter uma discriminação de que é criptococcus, mas se a gente tiver a coloração, por exemplo, de Muscicamine de Meyer ou do ácido periódico de Schiff, que é o PAS, a gente vai ver sim a coloração vermelha na cápsula. Então, eu posso dizer que isso é criptococcus. Eu não posso dizer qual é o complexo, mas já faz o diagnóstico exato, né, específico. E, finalmente, o isolamento, né? Então, um pouco da amostra biológica, que pode ser de qualquer topografia, colocando no meio de cultura, ou em tubo ou em placa, de preferência em tubo, pela biossegurança, o que a gente vai ter? Colônias que vão crescer cremes, e por serem, então, mucoides, se você tiver no tubo, ela vai para o fundo do tubo, ela forma um sedimento, né? E se você tiver no laboratório condição de comprar um meio que tem compostos fenólicos, ou até preparar o meio de cultura, ele vai conferir a coloração melanizada, porque Cryptococcus faz compostos melanínicos a partir desses
compostos de substratos fenólicos, então fica uma coloração mais parda, marrom escuro. Então, a gente consegue diferenciar de leveduras cândida, que a gente tem aqui à direita, rhodotorla, que a gente tem aqui no meio, e aqui tem de criptococcus. O segundo tubo é criptococcus. Então, também a cultura é bastante característica, né? A sensibilidade é um pouco maior do que o exame direto. Claro que se o paciente HIV positivo tem uma carga maior, a gente consegue isolar com mais facilidade criptococcus. Lembrando que é um fungo que cresce em qualquer meio de cultura, agar, chocolate, qualquer agar, qualquer meio líquido, então a gente não tem problema nenhum de isolar criptococcus, né? O material, a amostra biológica pode ser qualquer amostra, inclusive macerados de tecido, lembrando que para hemoculturas é bastante frustrante, porque não é um fungo que anda no sistema retículo endotelial, então ele não fica na corrente sanguínea, é efêmera essa passagem. Portanto, as hemoculturas, em regra, têm uma sensibilidade muito baixa, abaixo de 50%. E quando é paciente imunocompetente, então, que tem capacidade um pouco maior de erradicar da corrente sanguínea esses fungos, então, por fagocitose ativa, então nós vamos ter até 30% de sensibilidade da hemocultura. Então, infelizmente, a hemocultura é frustrante. Mas ela é importante, porque se ela der positiva, ela é um fator a mais de mau prognóstico da forma do sistema nervoso central. Além disso, se tiver uma cultura de urina positiva, uma cultura de tecido, várias amostras positivas, o prognóstico é pior. Então, isso também é importante. Como já foi rapidamente falado pelo Dr. Vidal, e eu também vou falar muito rápido, existe uma prova simples, bioquímica, que a gente pega aquela cultura mucoide, coloca no meio de cultura e vê se é urease positiva, ela vai indicar que também é criptococcus. E depois existe aquele método que é bioquímico, que a gente compra um kit, que também vai me dizer se é Cryptococcus gat ou neophalas. Para separar os dois complexos, a gente tem um outro meio que dá uma cor azul para GAT e continua inalterada a cor do meio, continua amarela, quando é neoformes. E o complexo é importante, eu também não vou me deter a isso, porque vocês já tiveram as aulas clínicas, né? E lembrando que dentro de cada espécie, complexo de espécies, existem vários tipos moleculares, né? Então, VG1, VG2, e quando a gente quer confirmar se é neoformes ou se é GAT, a gente faz uma prova molecular que já dá o tipo molecular. E tem tipos moleculares mais virulentos do que outros. Então, às vezes, um laboratório de referência, fazendo essa tipagem molecular, pode ajudar na clínica um tratamento mais agressivo. Como confirmar a espécie? Por aqui, por uma prova molecular, em regra o RFLP, né? A amplificação aleatória de fragmentos polimórficos do DNA, e por mal de Toff, que nada mais é do que analisar as proteínas desta levedura. Então, eles têm um banco de dados, né? E a gente, a partir de uma cultura, faz uma suspensão, coloca alguns reagentes, coloca numa plaquinha, coloca dentro do aparelho e, em seguida, ele vai me dar espectros proteicos. E ele, analisando no banco de dados, ele consegue saber a espécie e, conforme o banco de dados que a gente utilizar, consegue saber até o tipo molecular, né? Então, ele vai me dar uma cor verde quando ele consegue fazer uma identificação segura, uma cor amarela quando há necessidade de repetição e uma cor vermelha quando não existe nenhuma possibilidade de fechar a conclusão da espécie. Bom, para finalizar, então, gente, o diagnóstico, o que é importante, né? Antigenemia é o teste principal para se fazer, né? E ele é risco para, então, o desenvolvimento em paciente assintomático, para o desenvolvimento de meningite e óbito, né? A triagem sistemática, né, para o antígeno, CRAG, em sangue, para depois iniciar uma terapia preemptiva com fluconazol, é custo efetiva para salvar vidas, né?
Infelizmente, em locais com poucos recursos financeiros, o acesso ao Laminar Flow Assay, ao CRAG, ainda é limitado, sem condições, principalmente de fazer titulação, né? O semi-quantitativo, ele é mais caro e ele, infelizmente, não está acessível, né? Mas a titulação estratifica o risco no diagnóstico da doença, ele proporciona uma terapia individualizada quando o título é bastante alta, quando a carga fúngica é alta, né? E no paciente assintomático, então, quando a titulação dá em torno de 640, ele prediz o risco de morte. Ele é 50% maior dentro dos 6 meses em relação a pacientes que têm títulos menores. Então, o que são necessários são estudos prospectivos, né? No Brasil eu não conheço nenhum, que são necessários para a gente definir a melhor estratégia terapêutica frente a esses pacientes, né? Segundo o título de CRAG, né? Para valorizar ainda mais esses testes, tá bom? Muito obrigada. Fico à disposição para alguma pergunta. Obrigada, doutora Márcia. Então, para retomar aqui, nós recebemos várias mensagens parabenizando a todos os palestrantes pelas palestras muito didáticas, muito elucidativas, e nós temos algumas perguntas aqui. Então, a primeira pergunta seria para o doutor Daniel, se o paciente transplantado com clínica de meningoencefalite, quais seriam outros diagnósticos diferenciais prováveis? E também qual a importância do CRAG para o diagnóstico da criptococose pulmonar? Para o doutor Vidal, seria a pergunta se em pacientes com clínica de recidiva de meningite criptocócica, se o CRAG de líquor teria algum valor também diagnóstico nesse caso. E para a doutora Márcia, foi comentado que o CRAG foi validado para sangue, urina e líquor. Em quais materiais biológicos é possível realizar a tinta nanquim? Então, são essas perguntas. Eu gostaria de abrir inicialmente para o doutor Daniel, dando sequência na ordem em que houve as palestras. Perfeito. Então, assim, o diagnóstico, os outros diagnósticos diferenciais de meningoencefalites no transplantado de órgão sólido, sempre lembrar de tuberculose, obviamente, num país endêmico, criptococose e neurohistoplasmose. Então, essas são a tríade das meningoencefalites ou meningites linfomonocitárias no transplantado de órgão sólido, semelhante ao portador do HIV. Quando você tem meningoencefalite com lesão tumoral, é um outro diagnóstico diferencial. A meningoencefalite ou meningite pura, TB, cripto, isto. Te confesso que com a prática de transplante de órgão sólido na nossa vida, cripto é mais campeão do que a tuberculose no transplante de órgão sólido, especificamente no transplante de rim, tá? Então, depois que nós instituímos, ou na época o látex, e nós convertemos a técnica pelo lateral flow, nós passamos a identificar as meningites linfomonocitárias que antes tinham diagnóstico somente, não tinham diagnóstico, e quando ela piorava, ela se tornava evidente com uma tinta da chinocultura, numa fase mais avançada, mas com a instituição do biomarcador, do antígeno, do CRAG, a gente passa a diagnosticar precocemente, até porque no transplante elas costumam ser mais paucifúngicas quando comparado ao HIV positivo, tá? A segunda pergunta que você fez é a criptopulmonar, né? O látex ou o antígeno, o lateral flow, o CRAG de uma forma geral, ele tem uma importância porque lesões pulmonares nodulares, né, únicas ou múltiplas, ou lesões em massa, precisam da investigação fúngica. E cripto é e as lesões cavitárias. Cripto é um diagnóstico diferencial importante. Por mais que você tenha uma probabilidade de CRAG negativo, pouca lesão pulmonar, desde que nós instituímos o CRAG no rastreio das doenças pulmonares subagudas ou crônicas, no transplante de rim, por exemplo, nós tivemos um aumento exponencial, né, substancial, na verdade, de criptopulmonar isolada, sem ter ainda comprometimento meníngeo.
Eu lembro muito bem que em 2015, quando nós trouxemos um kit da Holanda e validamos lá no Agarrim do Lateral Flow, eu e o Vinícius, nós saímos ali de 12 ou 15 criptococoses ao ano, nós atingimos rapidamente 45 casos ao ano. E muitas vezes eram casos pulmonares isolados. Então, assim, nódulo único ou múltiplo, massa e lesão cavitária no transplante de órgão sólido, tem que pensar em criptococose. E o lateral flow, ou o látex, o que quer que seja, o CRAG, de um modo geral, ele tem que entrar na sua rotina, tá bom? Eu não lembro se tinha uma outra específica para mim. Eram essas mesmo. Muito obrigada, Perfeito. doutor Daniel. Eu passo a palavra aí para os amigos. Doutor José Vidal. Sim, Marcela, a pergunta foi na recidiva da criptococcose, como interpretar o teste antigênico, né? De fato, ele perde bastante valor na sua interpretação, né? Um paciente que teve criptococcose pode permanecer com um teste positivo por meses ou até anos, né? Isso é crítico no paciente com HIV, que caracteristicamente, se abandonar, ele pode ter outro episódio de cripto, e a dúvida vai ser se estamos diante de um novo episódio de cripto, se esse teste ainda está positivo, porque ele teve e hoje tem outra oportunista. Essa é uma situação relativamente frequente nas interconsultas. Imaginem um paciente com meningite tuberculosa e antecedentes de meningite criptocócica, né? Existe essa possibilidade. Na recidiva, o único teste que permite, que indica atividade de doença é a cultura, né? Em apenas uma situação, eu poderia passar a valorar o teste antigênico, que seria no episódio prévio, esse paciente ter tido um controle negativo do teste antigênico e na suposta recidiva o paciente chegar com títulos altos. Esse seria um marcador indireto de recidiva, mas com uma margem de cautela na sua interpretação, né? Ainda a cultura passa a ser completamente importante nesse cenário. Perfeito, doutor. Muito obrigada, doutora Márcia. Tá. Obrigada pela pergunta. Então, o teste do Laminar Flow AC, ele foi comercializado, autorizado para fazer em sangue, soroplasma, líquor e urina, né? Experiência brasileira, o doutor Vidal teve a experiência, até se quiser depois comentar, a performance em urina não foi tão satisfatória quanto esperada, né? Mas ele está validado, ele está comercializado para isso. Bom, em relação aos exames diretos, qualquer amostra biológica deve ser submetida a exame direto com tinta na China. Então, mesmo amostras mucolíticas, trato respiratório, deve ser tratada com mucolítico, né, como enzima N-acetilcisteína, e deve ser examinada para busca de leveduras com essas características, com tinta nanquim. Conforme a expertise do laboratorista, até sem a tinta nanquim, você já consegue ver a levedura e imagina que você consegue supor que tem a cápsula por aquele detalhe que eu falei, que a célula-mãe não encosta na célula-filha, porque ela se destaca e a cápsula impede a junção das duas depois. Então, o exame direto da amostra é o exame mais simples, mais barato. Deu positivo, não precisa fazer antígeno, porque esse paciente está com criptococos, certo? Então, agora, deu negativo, aí sim, aí no algoritmo você vai fazer a pesquisa de antígeno, tá certo? Então, qualquer amostra biológica no sangue, conforme eu falei, o sangue, ele não se presta ao exame direto. A chance de você encontrar em 13 litros de sangue uma lâmina que tenha criptococos é praticamente zero. Então, o exame direto para criptococos no sangue não tem sensibilidade importante. A hemocultura, a cultura em meios ordinários de cultura, né, qualquer meio líquido você pode fazer, meio automatizado ou não automatizado, é 50% ou menos de sensibilidade. Então, tem que fazer, mas
Se der positivo, ela vai ser usada para prognóstico nesse caso, mas se ela der negativo, não afasta, ele está com uma criptococcemia, né? E o resto dos outros materiais vai depender da carga fúngica e do tempo de doença, se o paciente está tomando medicação ou não, né? Mas a cultura chega a 95% de sensibilidade e tem que ser feita também, tá? Sí, obrigado, Márcia. Só para um comentário em relação à tese de urina. O LFA é uma técnica excelente, né? De um modo geral, nas amostras que está validado, como você bem comentou, plasma, soro, líquor, sangue periférico, não sintomáticos. Interessante que na urina ele tem mais ou menos 80% de sensibilidade. Inclusive na saliva chega a 60% de sensibilidade. Isso em pacientes com meningite criptocócica e AIDS, que eles têm uma carga fúngica muito alta, né? Vejam que a gente luta na tuberculose para ter um teste antigênico urinário que tem uma sensibilidade de 50%, né? Na cripto, a gente se dá o luxo de não utilizar urina porque tem uma amostra muito mais sensível, né? Muito mais importante do ponto de vista diagnóstico, como pode ser líquor ou na ponta do dedo. É muito mais fácil o Exato. diagnóstico. A questão é disponibilizar do teste, né? Disponibilizar o teste. Mas outro comentário que eu queria fazer, você comentou muito bem aí o teste semi-quantitativo, que eu acho que é um grande desafio, né? O teste da IME, ele está em processo de registro nos Estados Unidos, né? Provavelmente, se tudo der certo, ele vai passar a ser comercializado até o final do ano e vai ficar muito mais simples e muito mais barato você atingir dois objetivos: ter o diagnóstico e ter a visão prognóstica em função de carga fúngica, né? E onde eu vejo que talvez a gente vai ter um maior desafio é de incorporar essa estratégia no screening e tratamento preemptivo. A guia americana hoje recomenda utilizar um teste semi-quantitativo e a partir da quantificação, né, definir o que o paciente vai tomar na terapia preventiva. A gente está com um esquema fechado para fazer fluconazol em doses altas, né? Mas tem trabalhos mostrando que quando se fez essa abordagem de screening e tratamento preventivo com fluconazol, mesmo assim, 30% dos pacientes fazem meningite criptocócica, né, com letalidades elevadas. Então, a estratégia atualmente utilizada, ela não é a ideal, né? E muito provavelmente vamos caminhar para estratégias mais agressivas, onde em função da carga fúngica possa optar por uma estratégia baseada em anfotericina ou baseada em fluconazol mais 5-fluoxetosina. Então, eu acho que essa é uma complexidade que dentro do grupo técnico de micoses sistêmicas, provavelmente a gente vai ter que lidar com essa realidade num futuro imediato, né, de ter maior insumo para poder customizar, para poder individualizar também a melhor estratégia preventiva para pacientes que estão em risco de ter um evento gravíssimo, né? Então, o importante é lembrar que o fluconazol em doses elevadas foi um avanço, mas ainda estamos longe de ser a estratégia altamente eficaz que evite a evolução para meningite e para mortalidade. Ótimo. Perfeito, doutor Vidal. Nós gostaríamos de agradecer pela participação de todos, pela presença de todas as pessoas que estão acompanhando, e gostaria de agradecer, inclusive, o convite da CGTM, né, por me convidar para a moderação. E antes de concluir, eu gostaria de passar para a doutora Lígia Lins, que vai falar rapidamente também sobre a questão da incorporação e disponibilização do LF-CRAG na rede assistencial. Boa tarde, pessoal. Então, é um recado bem rápido, é só para dizer que o Ministério da Saúde, né, em uma iniciativa da CGTM, em colaboração com a Coordenação de HIV e Hepatites Virais, a gente iniciou esse mês a distribuição do lateral flow, do antígeno criptocócico, em alguns estados.
A gente deu prioridade nesse primeiro momento aos estados que fizeram parte do circuito rápido da AIDS avançada, mas a gente vai expandir a distribuição aos outros estados brasileiros que manifestarem o interesse, e a incorporação do teste vai ser importantíssima, né, para ampliar, melhorar e otimizar o cuidado das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Era isso, vou passar agora a palavra à Sinaida para fazer a finalização aqui do nosso webinar. Muito obrigada a todos e a todas que participaram. Bom, acho que agora encerramos por hoje. Em nome do grupo técnico, a doutora Adelaide, a doutora Lígia, a doutora Gidiane, todas as pessoas que acompanharam essa atividade, a moderadora, a doutora Marcela, e os palestrantes pela brilhante apresentações e pela paciência e pela parceria de sempre. Um grande beijo para vocês, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado e obrigado por todo. Tchau, Obrigada gente. pela Boa tarde. oportunidade. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. A gente sai daqui? Acho que sim.